Voltar então pro Palmeiras, já que chegou aos 1.200, mas vamos bater 1.500 hoje porque é sexta-feira, não vamos? Sexta-feira, Play TV, bora curtir. Pô, demais. O que a gente já trouxe de informação aqui? Do Hulk, do Barbosa. Ah, teve do... Ah, você tem a do... Ah, vamos ver o Paulo Nobre. É, eu quero ver isso aí, eu não cheguei a assistir a entrevista. Vamos ver a do Paulo Nobre depois. Não assistiu? Tá no YouTube da ESPN, quando você sair daqui você pode assistir, tá a entrevista completa lá. Foi bom a entrevista? Não, uns... Então, eu até imaginei que ia ser mais curtinha e gravei até na vertical, assim, na vertical porque eu ia mandar pro pessoal aqui das nossas redes sociais, e no final o Paulo Nobre estava tão empolgado, ficou falando, Sim. E foi um pouquinho mais longa do que eu imaginava, mas deve ter ali uns 5, 6 minutos, assim. Voltar a política do rápida. Palmeiras... Podemos falar sobre isso. Tá. Vamos ver antes, e depois o Bruno Andrade fala, então, das possibilidades ou de qual é a nova posição que o Palmeiras busca um reforço. Tem aí o Paulo Nobre, ele falou sobre o Abel ontem. Bom ou ruim? Porque eu perguntei pra ele assim, qual é o jogador do Palmeiras que mais te encanta hoje? E aí ele falou, posso falar um que calou a minha boca? O Flaco Lopes. Ele falou, porque ele falou, eu imaginava dos outros, mas o Flaco eu imaginava que não viraria, mas depois de um tempo virou e hoje me encanta. Então elogiou o Flaco, elogiou o Vitor Roque, elogiou o Gustavo Gomes. Mas o Flaco foi a maior reviravolta, talvez. Né? Foi nesse sentido que ele falou. Perfeito. E aí, sem eu perguntar, na sequência, ele falou, mas eu queria falar de outra pessoa. E aí ele falou, vamos ver. Se eu tiver que falar de uma pessoa, eu vou falar uma pessoa que eu acho que representa o Palmeiras atual e que eu sou um super fã dele, que é o Abel Ferreira. Acho que o Palmeiras deve muito ao Abel. Acho que a torcida do Palmeiras é muito complicada às vezes, mas tenho certeza que todo palmeirense tem por ele um sentimento muito especial, o maior técnico, o técnico mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que soube fazer uma coisa que é muito importante, conjunto. Não adianta ser igual a seleção de 2006, que tinha era muito melhor que todas as outras seleções, mas era um time muito individual. Esse time do Palmeiras, como eu falei, talvez não tenha nenhum jogador nota 10, 10, 10, mas tem vários jogadores nota 8,5, que faz um conjunto maravilhoso, e eu acho que é assim que se ganha título. Aí o Paulo Nobre, então, elogiando muito o Abel. Tem que elogiar, né? E você tem detalhes dessa entrevista que eu fico curioso, né? Como é que você chegou no Paulo Nobre e topou falar? Porque ele é um cara que tava mais recluso, Ele não costuma dar entrevistas, e isso é até curioso. Sabe por que ele não dá entrevista, viu, Bruno? Ele falou assim, não quero dar entrevista porque eu não quero atrapalhar o que tá acontecendo. Porque se ele dá entrevista, o pessoal começa, sabe, também jogar aquela casquinha de banana pra volta às vezes... pro clube. Vai voltar, não vai voltar, e a atual administração, e a Leila e tal. Então ele é um cara, como ele falou na entrevista, ele falou assim, eu virei um torcedor de sofá. Eu vi isso. Eu fico em casa, ou quando eu tô viajando eu assisto pelo tablet. E aí essa foi, quando a gente colocou ali a entrevista, né, nas nossas redes, a principal pergunta do torcedor é, o Paulo Nobre vai voltar? Então assim, primeiro, fazia 10 anos, olha só, Bruno, havia 10 anos que ele não pisava lá no estádio. Caramba. A última vez que ele pisou no estádio foi no jogo do Palmeiras contra a Chapecoense, no título brasileiro de 2016. Caramba, bicho. E ele falou, não voltei mais. Porque é isso, eu virei um torcedor de sofá, né? Não quero mais me relacionar com a política do clube. Ele falou. Deixou claro. E aí eu falei, mas por que você voltou nesse jogo, Palmeiras e Jacuipense? Aí a resposta é curiosa, porque ele falou assim, Bruno, que ele fez uma promessa, uma amiga dele falou assim, se o Palmeiras virar contra a LDU, você não volta pro estádio? Depois do 3-0. E ele falou, tá bom, é tão difícil, eu volto. Ele falou, eu volto, então, se isso acontecer. E aí voltou. Aí eu falei, mas por que Jacuipense? Né? Aí ele falou, porque eu não acharia justo voltar, por exemplo, na final da Libertadores ou na reta final do Brasileiro, sendo que eu não seria voltar na boa, sabe? Sim, e aparecer uma coisa modinha. Ele falou assim, eu não pertenço a essa competição. Aí ele falou assim, então eu vou voltar no primeiro jogo de uma outra competição. Só que no Paulista e no Brasileiro, o primeiro jogo do Palmeiras foi em Barueri. Aí ele falou, sobrou o jogo sobrou o jogo com o Jacuipense em uma outra competição, Copa do Brasil. Curioso, né? E a chance de voltar à política do Palmeiras, 0. 0, ele falou. Ele garante que não vai voltar, ele não tá nem envolvido. Ele falou, não sei nem se eu vou voltar a assistir aos jogos aqui. Tô à parte, vive a vida como um torcedor de sofá, como ele falou. Mas muitos torcedores guardam muito carinho por ele e queriam ele de volta, né? Não tô querendo intriga aqui, eu acho de Leila, presidente. Mas... Eu acho que é mais nesse sentido, né, Bruno, por parte do torcedor, acho que é muito de reconhecer o que ele fez. Mas ele mesmo deixa, até no bastidor, assim, ele deixa claro, eu não gosto nem de me manifestar e não gosto muito de aparecer, justamente pra não atrapalhar o que tá acontecendo. E aí? Tá frio hoje aqui. Tá, hoje tá. Vai ter cara. Tudo vai ter certo? cara. O que você achou, Bruno? Do Paulo Nobre? Para já, mais uma vez, parabéns pela entrevista, pela sacada. É curioso que o Nobre fala que o Palmeiras deve muito ao Abel, quando na verdade também, e a outra verdade também é mais do que válida, o torcedor do Palmeiras e o Palmeiras devem muito ao próprio Paulo Nobre, que sempre me tratou muito bem, viu? Aproveito para fazer esse parênteses, eu cheguei a cobrir um tempo o Palmeiras quando eu trabalhava no Lance. O Paulo Nobre era um profissional 5 estrelas, como a gente fala aqui em Portugal. Cara do bem, profissional do bem,
que tem muito mérito nessa fase espetacular do Palmeiras nos últimos anos. Tem 2 ex-presidentes do Palmeiras, talvez sejam da história recente os mais importantes, e que eles saíram completamente da vida política do clube. E acho que isso é positivo porque às vezes a gente vê em outros clubes ex-presidente que fica tumultuando. O Beluso e o Paulo Nobre. O Paulo Nobre pela reestruturação e o Beluso porque foi quem iniciou a reestruturação a partir do acordo com a W Torre. Lembrando que antes foi o Beluso que articulou também a parceria com a Parmalat. Então são 2 caras fundamentais na história do Palmeiras que estão completamente fora da política para não tumultuar, né? Assim, são 2 perfis muito diferentes, né? O Beluso, um economista, um cara que sempre esteve na mídia, entre aspas, falando de economia e de repente, e se sabia sempre, porque ele sempre deixava isso transparecer nas entrevistas, que ele era um palmeirense apaixonado e tal. E o Paulo Nobre vem, né, de uma família muito importante, de banqueiros e tal, e ele sempre um cara meio apaixonado por rally, um cara, né, muito palmeirense também, óbvio. Mas assim, os 2 têm a sua importância, assim como o Maurício Gagliotti, que eu coloco... E esse continua no contexto político do clube? Continua no contexto político do clube. Talvez, quem sabe, pode aparecer como candidato, isso ainda não está batido o martelo. Mas assim, para mim, cada um tem o seu papel importante, mas como presidente, perfil de presidente, perfil de dirigente... eu sempre gostei muito do Maurício Gagliotti, até mais do que o Paulo Nobre, mas aí eu estou falando num contexto geral. Não estou falando que um é melhor, o outro é pior, mas assim, para o meu gosto de dirigente, maneira de você presidir um clube, eu gosto muito do Maurício Gagliotti. E é curioso que esses 3 que você citou, acho que o Paulo Nobre e o Beluso ainda mais, né? São muito passionais. Sim. O Maurício ainda é mais equilibrado Sim. E a Leila é extremamente profissional. Acho que, também tem uma função importante ali no clube, né? E acho que a Leila herda um Palmeiras assim campeão, com a saúde financeira estável. Claro, a participação dela como patrocinador é importante, mas assim, a Leila, por exemplo, ainda busca uma Libertadores. É o grande objetivo dela. Porque as 2 foram com o Gagliotti, né? O Gagliotti tem duas Libertadores, assim. A história dele é gigantesca, Por isso que eu falo muito assim e exalto muito o trabalho dele. E a Leila busca muito uma Libertadores, que é um título que o Palmeiras não tem na gestão dela. Mas assim, são ótimos gestores. Sorte do Palmeiras que passou pelas mãos dessas pessoas. E só para acrescentar, para a gente ir para o jogo de ontem, falar do Vitor Roque, tem a contratação aí que o Bruno vai falar sobre o Gagliotti. Acho que talvez a diferença ali, não sei se é diferença, porque talvez, acho que todos são, mas o lado humano dele, de ter presidido o clube no momento da pandemia, foi muito complicado. Sem demitir ninguém. Foi muito complicado ali. E até mesmo na hora de fazer mudanças. Eu lembro que foi muito difícil para ele quando sai o Felipão, depois chega o Mano. E aí, de repente, você faz uma mudança total de pensamento do Palmeiras, até contratar o Luxemburgo e dar espaço para a molecada, tirar o Alexandre Matos, trazer o Anderson Barros. Então, assim, ele mudou totalmente a linha do Palmeiras, que era assim, aquela coisa de... aquele jogador está se destacando na base do Atlético Paranaense, contrata já para não ter problema. Isso. Então, o Palmeiras era muito tubarão no mercado. O Palmeiras era um leão no mercado. E aí depois muda, começa a trabalhar com a base, surge o João Paulo Sampaio, surge o Anderson Barros assim, muito restrito, muito reservado. Cara, e aí completa esse álbum de figurinha vencedor com a vinda do Abel. Ô Hernan, sobre o jogo de ontem, antes do Bruno Andrade depois falar aí dessa nova posição que o Palmeiras busca. Vamos lá, hein? Eu vi, repercutiu demais, a gente já citou aqui a entrevista com o Abel. Muito. Sim. Você pode contar. Você gostou? Gostei. Não, jornalisticamente, boa. Claro. Por isso que eu tô elogiando. É porque ela dividiu opiniões, né? Você tá falando antes ou da coletiva? A de antes. Não, eu acho que... Antes do jogo. Ela acendeu a fogueira aí do Flamengo e Palmeiras. Reacendeu. E depois do jogo, eu achei interessante porque eu vi o Abel de novo falando ali do contra tudo e contra todos, mas eu acho que ali, a minha percepção, não sei qual que é a sua, é que é um recado muito mais para o próprio palmeirense do que para fora. Claro. Porque hoje o que tumultua a vida do Palmeiras não é o resultado do campo, não é a oposição, como a gente está falando, não é o adversário, é o cara que tá na rede social fazendo crítica. E acho que quando o Abel chama esse de contra tudo e contra todos, é muito mais para trazer esse cara pro lado dele do que outra coisa. Então, é que assim, o Palmeiras ganhou o Paulista, é líder do Brasileiro, é líder da sua chave na Libertadores, estreou ontem na Copa do Brasil e pelo fato do Paulinho não ter jogado, tudo tá uma porcaria. Ou porque só ganhou de 3-0 ontem, foi péssimo. Ou então porque só tem vitórias magras no Brasileiro e na Libertadores, é chutão. É o Abel Pardal, bateu no teto. Então, assim,
A exigência do torcedor do Palmeiras, ela é muito grande. Aliás, não só a exigência do torcedor do Palmeiras, mas também a torcida do Flamengo quando o Felipe Luiz estava naquele momento de instabilidade. Era pardal de coque, não sei o quê, aquela coisa. E eu até não acho que cada torcedor ou quem é da mídia, cada um pode ter a sua opinião. A gente não está aqui sommelier de torcida. Não pode ter a opinião que for. Mas o Abel, quando dá essa declaração, é justamente... juntar todo mundo. Exato, é isso aí. A ideia é juntar todo mundo. E o Paulinho, hein? Paulinho agora... Desculpa, o Vitor Roque. O Vitor Roque. Pensando em mas eu estava lembrando da imagem que você fez do Vitor Roque saindo ali do campo. O Vitor Roque, assim, tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente. Conversei muito com os médicos do Palmeiras, o Dr. Pedro Potin estava trabalhando ontem lá no campo. E assim, o que deixa, e aí a gente está vendo a imagem dele saindo com bastante dificuldade. Isso não é uma tala, tá? Só para explicar, isso é uma tornozeleira, que é para deixar ali o tornozelo mais confortável, mesmo calçando um tênis. Internamente no Palmeiras, essa imagem pode até preocupar, mas o fato dele sair caminhando traz uma esperança. O Vitor Roque falou, não, vai dar bom, aquela coisa lá, tipo assim, óbvio que ele estava chateado, estava cabisbaixo, né? Não estava feliz ali de sair dessa maneira, mas estava otimista, falou, cara, tomara que não seja nada, que não dê nada, e aí ele saiu. Importante a gente falar, isso eu trago aqui para vocês como uma apuração, o Vitor Roque, ele trouxe o quê? Ele teve o quê? Uma pancada que gerou uma torção. Então, assim, ele tomou a entrada e o time da Jacuipense... de ontem, né? De ontem. Tá. O time da Jacuipense estava pegando pesado. Deram uma no Evangelista também, que foi quando o Talisca foi expulso. É o zagueiro que teve passagem pela base do Palmeiras. Pois é. Ele toma, então, assim, o Vitor Roque, ele toma uma pancada que gera uma torção. E aí ele sai imediatamente, ele fica em pé, volta para a maca e já faz a substituição. O que preocupa o Palmeiras é que foi o mesmo tornozelo que ele ficou um mês parado. Lá do Paulista, e depois que ele teve aquela sequência. Então, assim, o exame de imagem hoje vai apontar a gravidade dessa lesão. Não escutei que poderia ser ligamento. Até pelo fato de ele ter saído andando. Né? Vamos pensar em outros exemplos de quando o cara estoura o ligamento, que o cara sai carregado. Então não foi o caso do Vitor Roque. O fato dele sair andando, mesmo com dificuldade ali com a tornozeleira, já é uma notícia. Quando ele sai do jogo, ele vai direto para o vestiário. Aí volta para o vestiário, eu falei com um dos fisioterapeutas, ali, o pessoal do staff, e era assim, não, tá tudo tranquilo, tá tranquilo, tá controlado, foi isso que eu ouvi, tá controlado. Então, assim, ele volta, coloca a botinha, a tornozeleira e fica assistindo o segundo tempo. Na hora ele volta descalço, volta com uma havaiana lá do Palmeiras e coloca um gelo e faz o tratamento. Óbvio, chateado, todo mundo foi lá falar com ele, prestar solidariedade. O texto dele na rede social é um texto bastante preocupante no sentido de tipo assim, cara, vou passar por um período e tal, e muita gente desejando força ali e tal. Vamos ver esse exame hoje. O exame, assim, não esperem Vitor Roque no fim de semana, não esperem Vitor Roque na semana que vem na Libertadores. Deve ter um tempinho a mais de tratamento para poder zerar. Mas assim, o azar do Vitor Roque, né, a falta de sorte do Vitor Roque foi exatamente ter tomado a pancada que gerou a torção no mesmo tornozelo. A postagem dele foi essa aqui, ó. Ele publicou no Instagram pós-jogo de ontem. Um dia de cada vez. Cabeça no lugar, humildade e muito trabalho para voltar o mais rápido possível. Glória a Deus por tudo. Eu até tentei checar agora de manhã, né? Porque alguns desses exames são feitos no próprio CT, né? O Palmeiras tem alguns equipamentos para ressonância. Se tinha já alguma atualização ou não. A resposta foi que o exame ainda não foi feito, que vai ser feito hoje, como você falou, mas ainda não foi feito. É porque tem que esperar desinchar, né? É aquilo que a gente falava do Kaique, não foi? Do Kaique, Exatamente. Mas assim, vamos lá. Até usando a comparação do Kaique, em termos de expectativa. Quando eu falei com o pessoal do médico do Corinthians sobre o Kaique, e vendo a cena do Kaique lá chorando e tal, já se sabia que era algo mais grave. E o próprio médico do Corinthians me disse, olha, deve ser, né, quase que vai, assim, quase que cravando, mas esperando o exame, mas dizendo, ó, probabilidade de LCA. Então lá já tinha esse diagnóstico. Você falou aqui. Eu falei aqui, que se confirmou depois. No Allianz ontem, era uma expectativa assim de, vamos ver o exame, mas está controlado aqui, está tranquilo. E o Vitor Roque, por mais que tenha saído com dificuldade,
saiu caminhando, foi embora para casa caminhando. Ali, quando ele atravessa o gramado, é que ele vai pegar o carro dele que está estacionado do outro lado. Então ele sai do estádio caminhando. Isso é algo positivo. Boa. Tem até um comentário aqui, ó, falando assim, não sei se está sendo ironia e tudo mais, mas o Kelvin Lucas mandou assim, coitado, tá fora da Copa. Assim, o Vitor Roque, entre os cotados, ele tinha menos força, mas ele teve oportunidade. Não, ele foi convocado pelo Ancelotti. Foi na penúltima convocação. Acho que estava ali no radar também. E o Luiz Carlos mandou assim Não, ele também. estava na lista grossa agora. Nessa última também? Ele tava no radar, mas é isso, né? Agora ele já ficou um mês praticamente sem jogar, voltou contra o Paranaense, ontem voltou a ser titular. E só uma coisa aqui, até vendo se tinha alguma atualização ou não, o pessoal lá do Departamento Médico do Palmeiras, a gente até falou ontem aqui de teorias, algumas teorias e notícias estavam sendo divulgadas do Paulinho, né? E o pessoal, eles agora negaram veementemente, vamos falar assim, a história de, talvez por conta da medicação, esse retorno do Paulinho está sendo atrasado. Então diz que essa história de fato não existe. É que tem várias teorias, né? É a teoria do extracampo, é a teoria que ele tenha tomado algum tipo de remédio que poderia dar antidoping. Isso aí foi inclusive noticiado e totalmente desmentido. O que tem é isso, assim, é o Paulinho fazendo um cronograma com a carga que ele está fazendo. Goste você ou não do termo controle de carga, é o termo que a gente ouve dos profissionais médicos dos clubes com os quais a gente noticia aqui. Então, assim, ele está fazendo o trabalho que ele está treinando e todos os dias com aquela carga para ter mais dias de treino para poder voltar a campo. A questão do Paulinho é tempo mesmo. Isso aí. Já falamos muito do Botafogo e do Atlético. Já. Aí o pessoal mas vocês estão falando do Palmeiras. Manda mensagem do que você quer saber que a gente responde, porque a gente prometeu informação também do Bruno Andrade, porque é o seguinte, um zagueiro então próximo. Tem mais alguma ou outra posição, Bruno? Ô, Vicário, foi exatamente aí que, tentando descobrir sobre o futuro do Nino, se o Nino agora demora mais a vir, se não vem mais por conta dessa negociação encaminhada com o Barbosa, que uma das fontes, enfim, mais credíveis de Palmeiras me disse o seguinte: o próximo passo agora, não me explicou ainda, como eu disse, estou à espera de confirmações sobre a situação do Nino, mas o extra aqui é que o próximo passo, o próximo alvo em relação à posição é um atacante de lado, um atacante de beirada. Essa é a próxima prioridade do Palmeiras no mercado agora já para o meio do ano. Lembrando também que fica sempre aquela questão no ar, se o Felipe Anderson sai ou não sai, se o Alan Elias, que está valorizado, vai receber a proposta do futebol inglês ou do futebol italiano e vai embora agora. Tá tudo muito linkado, né? Eventuais saídas com a contratação de um atacante de beirada. Então é isso, o Barbosa encaminhado, agora à espera de informações sobre o Nino, se ele é bola fora ou se continua em cima da mesa, mas é isso. O Palmeiras também busca hoje a contratação. Não tenho nomes, tá bom? Mas vou tentar ir atrás, evidentemente, mas é isso. Posição hoje é prioritária, depois da defesa, um atacante de beirada, um atacante de lado. Em relação a esses... Rapaziada boa, chegando aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras. Então, peço muito humildemente o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber nossas informações diariamente, para você nunca perder nada. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, muito obrigado mesmo por tudo. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!